Em 1826, o físico George Simon Ohm realizou experimentos relacionando tensão, corrente e resistência elétrica em resistências. Em um dos experimentos, variou a tensão V aplicada a um condutor, anotando a corrente I que circulava, obtendo um gráfico de tensão V em função da corrente I, observando que, para alguns materiais, o resultado era uma reta, e o ângulo formado entre a reta e o eixo horizontal é constante, aplicando desta forma o mesmo raciocínio para seu coeficiente angular Tg∝. Portanto, Tg∝ é igual à variação da tensão dividido pela variação da corrente, ou ΔU sobre ΔI igual a U1 sobre I1 igual a U2 sobre I2 igual a U3 sobre I3, que é uma constante. Assim, chamamos resistência ômica ao quociente entre tensão e corrente, que é constante para cada valor de tensão aplicada. Com estas experiências, foi possível enunciar a lei de Ohm como a corrente que flui por um resistor é proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional ao valor de sua resistência. Ou seja, considerando um resistor constante de valor R, a corrente I cresce sempre que aumentar o valor U da tensão aplicada em seus terminais. Seguindo o mesmo procedimento, considerando a tensão V aplicada aos terminais de um resistor constante, a corrente I diminui à medida que aumentar a resistência R do resistor. Equacionando esta lei, obtemos a fórmula apresentada no slide, onde corrente I está em amperes, tensão U em volts e resistência R em ohms. Exemplos de aplicação. Para resolver este exercício, vamos utilizar a lei de Ohm. Precisamos calcular a resistência. Assim, a fórmula fica resistência igual a tensão dividida pela corrente. A tensão é igual a 9 volts e a corrente 2 mA. Precisamos transformar a corrente 2 mA em ampere. Sabemos que 1 ampere é igual a 10 elevado a menos 3 mA. Então, vamos usar a regra de 3, a multiplicação em cruz. Portanto, 2 mA igual a 0,002 ampere. Agora, podemos substituir a tensão U e a corrente I na fórmula. Efetuando a conta, dividindo 9 volts por 0,002 ampere, obtemos o resultado de 4.500 ohms, ou 4,5 kΩ. Para resolver este exercício, vamos utilizar a lei de Ohm. Precisamos calcular a corrente. Assim, a fórmula fica corrente igual a tensão dividida pela resistência. A tensão é igual a 220 volts e a resistência 16 kΩ. Precisamos transformar a resistência 16 kΩ em ohms. Sabemos que 1 kΩ é igual a 10 elevado a 3 ohm. Então, vamos usar a regra de 3. Portanto, 16 kΩ igual a 16.000 ohms. Agora, podemos substituir a tensão U e a resistência R na fórmula. Efetuando a conta, dividindo 220 volts por 16.000 ohms, obtemos o resultado de 0,0137 ampere, ou 13,7 mA. Sabemos que, quando um resistor é percorrido por uma corrente elétrica, uma parte dela é transformada em calor ou potência dissipada, fenômeno conhecido como efeito Joule. Assim, potência é o resultado da multiplicação da tensão U pela corrente I, conforme fórmula apresentada no slide, onde U encontra-se em volts e I em amperes. Porém, como fazer para calcular a potência quando conhecemos a tensão U e a resistência R e não conhecemos a corrente I? Sabemos que P igual a U vezes I e, pela lei de Ohm,
aqui I igual a U sobre R. Assim, substituindo a equação 2 na equação 1, ficamos com P igual a U vezes U sobre R, que é igual à fórmula representada no slide, que permite calcular a potência quando não sabemos o valor da corrente. Situação semelhante ocorre quando conhecemos a resistência R e a corrente I e não conhecemos a tensão U. Sabemos que P igual a U vezes I e, pela lei de Ohm, que U igual a RI. Assim, utilizando o procedimento análogo ao anterior, substituindo a equação 3 na equação U, ficamos com P igual a R vezes I, que é igual à fórmula apresentada no slide, que permite calcular a potência quando não sabemos a tensão. Exemplos de aplicação. Neste exemplo, conhecemos a tensão e a corrente. Então, para calcular a potência, vamos utilizar esta fórmula. A tensão U é igual a 50 volts e a corrente I igual a 30 mA. Precisamos transformar 30 mA em ampere. Sabemos que 1 ampere é igual a 10 ao cubo miliampere, então vamos usar a regra de 3. Portanto, 30 mA é igual a 0,03 ampere. Agora, podemos substituir a tensão U e a corrente I na fórmula. Efetuando a conta, multiplicando 50 volts por 0,03 ampere, obtivemos o resultado de 1,5 watt. Neste exemplo, conhecemos a resistência e a corrente. Então, para calcular a potência, vamos utilizar esta fórmula. A resistência R é igual a 10 kΩ e a corrente I igual a 5 mA. Precisamos transformar 10 kΩ em ohm. Sabemos que 1 kΩ igual a 10 ao cubo ohm. Então, vamos usar a regra de 3. Portanto, 10 kΩ é igual a 10.000 ohm. Precisamos transformar 5 mA em ampere. Sabemos que 1 ampere é igual a 10 ao cubo miliampere. Então, vamos usar a regra de 3. Portanto, 5 mA é igual a 0,005 ampere. Agora, podemos substituir a resistência R e a corrente I na fórmula. Efetuando a conta, multiplicando 10.000 ohms por 0,005 ampere, elevado à segunda potência, obtemos o resultado de 0,25 watt, ou 250 mW. Neste exemplo, conhecemos a resistência e a tensão. Então, para calcular a potência, vamos utilizar esta fórmula. A resistência R é igual a 2K2 ohm, ou 2,2 kΩ, e a tensão U igual a 12 volts. Precisamos transformar 2K2 ohm em ohm. Sabemos que 1 kΩ é igual a 10 ao cubo ohm, então vamos usar a regra de 3. Portanto, 2K2 ohm é igual a 2.200 ohms. Agora, podemos substituir a resistência R e a tensão U na fórmula. Efetuando a conta, elevando 12 volts à segunda potência e dividindo por 2.200 ohms, obtemos o resultado de 0,0655 watt, ou 65,5 mW. A resistência elétrica dos condutores depende do comprimento do fio L, área da seção transversal A, temperatura e material do mesmo. Ohm realizou experimentos avaliando a influência desses parâmetros na resistência, concluindo: o valor da resistência de um condutor de 1 metro de comprimento, 1 milímetro quadrado de seção transversal e temperatura ambiente de 20 graus Celsius, medida para diversos materiais, é uma constante e recebe o nome de resistividade elétrica, Rho, sendo uma propriedade de cada material. Portanto, tendo um valor diferente para cada material utilizado, a unidade de resistividade é ohmmetro. Variando apenas o comprimento do condutor, Ohm enunciou: a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do condutor. Ou seja, considerando um condutor de mesmo material, quanto maior seu comprimento, maior o valor de sua resistência.
Analisando fios de diferentes diâmetros, Ohm concluiu: a resistência elétrica é inversamente proporcional à área da seção transversal do condutor. Ou seja, considerando condutores do mesmo material, quanto maior a seção transversal, menor a resistência elétrica. Considerando esses parâmetros, concluímos: a resistência elétrica de um condutor é diretamente proporcional ao comprimento e à resistividade, e inversamente proporcional à área da seção transversal. Portanto, podemos calcular a resistência de um condutor utilizando esta fórmula, onde R é a resistência elétrica em ohms, ρ é a resistividade elétrica do material em ohmmetro, L é o comprimento do condutor em metros, A é a área da seção transversal do condutor em metros quadrados. Exemplos de aplicação. Neste exemplo, desejamos calcular a resistência de um fio de cobre e conhecemos o comprimento L, a seção transversal A e a resistividade do cobre ρ a temperatura de 20 graus Celsius. Então, vamos utilizar essa fórmula. O comprimento L é igual a 20 centímetros. A seção transversal A é igual a 2,5 milímetros quadrados. E a resistividade do cobre igual a 1,7 vezes 10 a menos 8 ohmmetro. Precisamos transformar 20 centímetros em metros. Sabemos que 1 metro é igual a 100 centímetros, então vamos usar a regra de 3. Portanto, 20 centímetros é igual a 0,2 metros, ou 2 vezes 10 a menos 1 metro. Precisamos transformar 2,5 milímetros quadrados em metros. Sabemos que 1 metro é igual a 10 a sexta milímetros quadrados, então vamos usar a regra de 3. Portanto, 2,5 milímetros quadrados é igual a 2,5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Agora, podemos substituir a resistividade do cobre ρ, o comprimento do fio L e a seção transversal A na fórmula. Efetuando a conta, dividindo 2 vezes 10 a menos 1 por 2,5 vezes 10 a menos 6 e multiplicando esse resultado por 1,7 vezes 10 a menos 8, obtemos o valor da resistência do fio, que é igual a 0,00136 ohm, ou 1,36 miliohm. Neste exemplo, assim como ocorreu no exercício anterior, desejamos calcular a resistência de um fio de cobre, porém muda o comprimento L do fio, a seção transversal A e a resistividade do cobre ρ a temperatura de 20 graus Celsius. Então, vamos utilizar essa fórmula. O comprimento L é igual a 100 metros, a seção transversal A é igual a 2,5 milímetros quadrados e a resistividade do cobre igual a 1,7 vezes 10 a menos 8 ohmmetro. Precisamos transformar 2,5 milímetros quadrados em metros. Sabemos que 1 metro é igual a 10 a 6 milímetros quadrados, então vamos usar a regra de 3. Portanto, 2,5 milímetros quadrados é igual a 2,5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Agora, podemos substituir a resistividade do cobre ρ, o comprimento do fio L e a seção transversal A na fórmula. Efetuando a conta, dividindo 100 por 2,5 vezes 10 a menos 6 e multiplicando esse resultado por 1,7 vezes 10 a menos 8, obtemos o valor da resistência do fio, que é igual a 0,68 ohm, ou 680 miliohm. Neste exemplo, assim como nos dois anteriores, desejamos calcular a resistência de um fio de cobre, porém altera o comprimento L, mantendo a seção transversal A e a resistividade do cobre ρ a temperatura de 20 graus Celsius. Então, vamos utilizar essa fórmula. O comprimento L é igual a 5 km. A seção transversal A é igual a 2,5 milímetros quadrados e a resistividade do cobre igual a 1,7 vezes 10 a menos 8 ohmmetro. Precisamos transformar 5 km em metro. Sabemos que 1 km é igual a 10 ao cubo metro, então vamos usar a regra de 3. Portanto, 5 km é igual a 5 vezes 10 ao cubo, ou 5.000 metros. Precisamos transformar 2,5 milímetros quadrados em metros. Sabemos que 1 metro é igual a 10 a sexta milímetro quadrado. Então, vamos usar a regra de 3. Portanto,
2,5 milímetros quadrados é igual a 2,5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Agora, podemos substituir a resistividade do cobre Rho, o comprimento do fio L e a seção transversal A na fórmula. Efetuando a conta, dividindo 5 vezes 10 ao cubo por 2,5 vezes 10 a menos 6 e multiplicando esse resultado por 1,7 vezes 10 a menos 8, obtemos o valor da resistência do fio, que é igual a 34 ohms. Além do tipo de material e de suas dimensões, a resistência elétrica também depende diretamente da temperatura. Para a maioria das substâncias, principalmente os metais, a elevação da temperatura provoca um aumento da resistência. Porém, em alguns casos particulares, por exemplo, o grafite, ocorre o contrário dos metais, ou seja, o aumento de temperatura provoca uma redução da resistência. A tabela apresentada no slide mostra o valor do coeficiente de temperatura alfa de alguns materiais. Para condutores metálicos sólidos, podemos calcular a resistência para diferentes temperaturas, utilizando a fórmula representada no slide, onde R é a resistência na temperatura final considerada, R0 é a resistência na temperatura inicial, ΔΦ, a variação da temperatura, e alfa, o coeficiente de temperatura do material. A variação da resistividade com a temperatura recebe tratamento análogo. Desta forma, obtemos a equação mostrada no slide, onde ρ é a resistividade do material na temperatura final e ρ0 é a resistividade do material na temperatura inicial. Exemplos de aplicação. Neste exemplo, queremos determinar a resistividade de um condutor a temperatura de 60 graus Celsius. Então, vamos utilizar essa fórmula. Conhecemos a resistividade do alumínio a 20 graus Celsius, ρ0, e o coeficiente de temperatura alfa. Vamos calcular a variação de temperatura ΔΦ através da subtração da temperatura final, 60 graus Celsius, menos a temperatura inicial, 20 graus Celsius, igual a 40 graus Celsius. Agora, podemos substituir ρ0, alfa e ΔΦ na fórmula. Efetuando as operações, ou seja, multiplicando 3,2 vezes 10 a menos 3 por 40, somando 1 ao resultado e multiplicando este valor por 2,18 vezes 10 a menos 8, obtemos a resistividade do cobre à temperatura de 60 graus, que é igual a 2,46 vezes 10 a menos 8 watt-metro.